O quanto você se culpa. A culpa por aquele relacionamento que não deu certo, por ter perdido alguém e sentir que você não conseguiu fazer nada por aquela pessoa. O quanto você se cobra por ter magoado as pessoas que você ama e mesmo depois de ter pedido desculpas, o seu corpo te oprime. Por acreditar que não é o suficiente e você já sentiu que todos os problemas ao seu redor são sua responsabilidade e são a sua culpa. E o quanto você se sente incapaz de ser simplesmente você. Para a maioria de nós, a culpa é um peso ou uma sombra que nos persegue. Mas, e se a culpa pudesse ser algo mais? Para responder isso, vamos mergulhar no universo de Mob Psycho 100. E eu vou utilizar 3 filósofos para apresentar as 2 faces da culpa. A primeira face é a culpa que todos nós conhecemos, a culpa que nos paralisa. O filósofo Nietzsche diria que esse tipo de culpa não é um sentimento natural, mas uma invenção da moralidade para nos reprimir, uma espécie de má consciência que faz com que todas essas decisões voltem como uma agressão contra nós mesmos, nos impedindo de avançar, nos prendendo e nos paralisando. E essa é a exata jornada de Mob, porque após um acidente com seus poderes, ele machuca o seu irmão e perde o controle. E ele começa a criar uma prisão em si mesmo. Ele começa a se reprimir, tanto os seus poderes quanto as suas emoções. E a culpa se torna um fardo que o impede de usar sua força e de ser quem ele realmente é. Mas a culpa pode ter outra face. E se a culpa não for algo que você fez no passado, mas por quem você escolhe ser no presente? Para o Sartre, a culpa é um sentimento que surge quando fugimos da nossa realidade, da nossa responsabilidade. É a culpa de viver uma mentira. E essa é a jornada de Arataka Hegen. Por muito tempo ele se enganou e enganou Mob, fingindo ser um mestre espiritual. Sua culpa não era por um único ato, mas por se recusar a ser autêntico. Ele estava vivendo uma mentira. A redenção dele ocorreu quando ele foi forçado a confrontar essa mentira. Sua crise não era apenas por ter enganado Mob, mas por ter fugido da responsabilidade de ser um bom mentor. Ele só encontra a paz e se torna a pessoa que Mob precisava quando ele aceita a sua responsabilidade. No fim da jornada, Mob nos leva ao último estágio. A culpa de Nietzsche o paralisou, mas a de Heidegger o liberta. O filósofo Heidegger fala de uma culpa originária, que não é um sentimento negativo, mas o reconhecimento de que somos a base das nossas próprias possibilidades e realidades. Para ele, a culpa não é algo a ser superado, mas algo a ser reconhecido para viver de forma autêntica. É assim que a jornada de Mob se completa. Ele não consegue se livrar da culpa por ter seus poderes, pois eles são uma parte de quem ele é. A verdadeira evolução de Mob acontece quando ele entende que a sua culpa é, na verdade, a responsabilidade que vem com a sua imensa força. Ao aceitar que ele é a base das suas próprias possibilidades, sejam elas destrutivas ou construtivas, Mob finalmente se torna completo e autêntico. Talvez a pergunta não seja o quanto, mas sim o que você faz com essa culpa. Como a jornada de Mob Hegen nos mostra, a culpa pode ser a força que nos prende no passado, mas também pode ser a fagulha que nos impulsiona a sermos mais autênticos, a nos responsabilizarmos por quem realmente somos. Então, em vez de se culpar, por mais que difícil, seja você, porque o que adianta alguém te perdoar quando você não se perdoa? A culpa é uma prisão interna, onde pode ter anos que aquilo aconteceu, mas você ainda está no calabouço das suas emoções. Então, respire fundo e se aceite. O seu problema? Cai na real, sai de perto. Não me ouviu, cai fora. Pra mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante.